Essa tecnologia foi criada para simular a mulher perfeita, que realiza todos os seus desejos, mas o que eles não sabem é que ela está evoluindo. E esse é o filme Overrider, de 2021. E eu sou a F, o Evoluindo Filmes. Então vamos recapitular. Tudo começa uma noite chuvosa, está previsto uma grande tempestade, então tudo pode acontecer. E realmente acontece, pois tem um acidente de carro e um cara está todo machucado pedindo ajuda. Mas quando o outro olha, vê que era um careca e sai correndo, porque nunca devemos confiar em carecas, porque quem já perdeu o cabelo não tem mais nada a perder na vida. E agora vemos uma mulher acordando em seu quarto e ela é bem chamativa em tudo que faz, e começa a se arrumar, e depois de fazer o café, ela volta no quarto e aquele mesmo careca estava na cama. E ela pergunta o que ele gostaria de comer no café da manhã, e quando os dois estão na mesa, ele começa a dizer que não importa o que aconteça, ele sempre vai estar junto dela e seu nome era Ria. Jack está meio estranho, como se algo tivesse acontecido, mas aquilo era muito perfeito, pois eles moravam em uma pequena casa muito organizada e Ria era a mulher perfeita, mas no momento que ele encosta nela, ela diz que só poderiam dar uma brincada às 9 da noite, mas ele não entende nada, então tem algo por trás. E a noite vai ser pela frente e se der mole também vai ser por trás. O dia continua se passando e eles estão vivendo como um casal feliz, cuidando do jardim, e dançando juntos e planejando a vida a partir dali. E Ria estava muito animada, querendo saber o que vai acontecer com a série que sempre passa na televisão. E Jack está olhando para ela, mas ele sempre lembrava daquele dia do acidente. E do nada, ela aparece com uma roupa de academia na frente dele e diz que precisava fazer isso para manter a saúde. E galera, aí complica pro Jack, né? Porque ela começa a fazer vários movimentos diferenciados e diz que só podem brincar depois das 9. Eles começam a preparar a janta e ela pergunta o que ele gostaria de comer. E ele diz que queria macarrão, mas sem cogumelos. Mas hoje ela estava nervosa e coloca bastante. E durante a janta, vemos que tem algo de errado, pois Jack começa a dizer que aquele dia estava sendo mais feliz em muito tempo na sua vida. E Ria não entende o que ele quer dizer. E à noite, ela traz um presente e dentro havia um charuto importado, muito difícil de conseguir. E depois que ele acabou com o charuto, ela o chama pro quarto, porque agora ela que quer provar o charuto, se é que você me entende. E aqui é onde tudo começa a mudar, porque no dia seguinte Ria acorda e começa a fazer tudo igual ao dia anterior, escolhendo sua roupa e fazendo o café da manhã. Mas na hora de acordar o Jack, era outro cara. Que porra é essa, barreco? Então quer dizer que essa Ria é muito gulosa. E esse novo Jack era totalmente diferente do outro, pois ele começa a tratar como empregada, e quando ela começa a arrumar a cama, ele vai pra cima e ela começa a dizer que só poderiam brincar depois das 9 da noite, mas ele não quer saber. Ria continua fazendo suas tarefas do dia a dia e esse cara a todo momento fica olhando com maldade pra ela. Ria continua fazendo tudo o que ele manda, mas ela ainda tinha lembranças do Jack anterior e percebe que aquele era bem melhor. E na hora da janta, ela pergunta o que ele queria e ele diz que é frango com batata frita e diz que ela precisava se vestir de frango pro jantar. E aqui a humilhação começa a aumentar e em sua caixa surpresa veio algo suspeito, pois eram 2 palitos brancos com isqueiro. Suspeito. Quando chega a noite, Jack a leva pro quarto e aqui vocês já sabem o que acontece. E mais um dia se inicia e ela volta a fazer suas atividades diárias e todos os dias ela mudava a cor das roupas, mas suas atividades eram sempre iguais. Mas agora o Jack era uma mulher e ela estava muito animada de estar com ela. E as duas começam a seguir o dia a dia e se divertem como se fossem melhores amigas. Durante a janta ela tem a ideia de se vestirem como se estivessem indo para um encontro. E como Ria fazia tudo, ela se veste a caráter e depois as duas começam a assistir uma série juntas e na sua caixa misteriosa estava cheio de doces. E acho que a partir daqui vocês já entenderam que ou essa Ria é muito gulosa ou tem algo a mais, pois começam a aparecer vários caras na casa, como se a cada dia ela repetisse isso centenas de vezes e a cada história ela precisava ser a mulher perfeita para quem estivesse ali. E passam desde mulheres até canelas finas.
Durante a noite, duas pessoas começam a se aproximar da casa e entram escondidos. E eles começam a mexer em tudo e vemos que a casa estava cheia de câmeras e na hora de escolher as roupas e itens, eles trocam como se a cada dia tivesse que ser algo diferente. E chegando no quarto da Ria, eles ativam um dispositivo nela e acordam a mulher que estava do lado. E diz que ela deveria esperar do lado de fora, que ela seria levada para casa. Então aqui vemos como tudo era armado desde o começo. E no lugar dela chega um velho canela fina reclamando que foi levado para o meio do deserto sem saber onde estava, mas eles dizem que faz parte do programa porque era muito secreto. Vemos que esse programa é muito famoso no mundo todo, e era um sucesso de audiência, pois a cada dia todos queriam saber o que aconteceria com Ria, e os criadores começam a dizer que o dia dela estava todo scriptado, mas ela reagiria de acordo com o marido que estivesse com ela, então a cada dia algo novo poderia acontecer, e aquilo estava tão grande que até os agentes de segurança do vice-presidente dos Estados Unidos estão assistindo, quando deveriam estar atentos o protegendo. Os produtores fazem um especial para mostrar a Ria e uma mulher aparece cantando, mas eles dizem que no final ela acharia que aquilo foi apenas um sonho. E todos que participaram estavam assistindo aquela retrospectiva e era o sonho de todos entrar no programa. E agora eles querem apresentar a próxima temporada, pois Ria viveria um dia de Natal e a audiência estava aumentando cada vez mais. A repórter pergunta o que eles fariam sobre os rumores de exploração, porque aquilo era desumano e os dois começam a olhar para ela de forma diferente e ela percebe que fez besteira e prefere terminar o programa. E algumas pessoas estavam protestando por fazerem isso com Ria, sendo que ela era apenas uma robô. Ou será que não? No comercial, eles mostram que tudo que ela fazia durante o dia era planejado, pois as roupas eram produzidas por grandes empresas e colocadas no armário, e ela escolhia o que usar. E dessa forma que eles ganhavam muito dinheiro, mas agora os produtores querem fazer algo maior. Já avisei que vai dar merda isso. Um próximo convidado está sendo preparado para participar do programa, e ele seria levado em uma van até o deserto, e eles explicam que ele não pode levar nenhum aparelho eletrônico, pois o local era secreto e totalmente monitorado, mas ele havia escondido um celular na meia porque a tecnologia estava muito avançada, e esse cara deu o nome para a produção, mas os produtores percebem o que estava acontecendo, porque na verdade aquele cara era filho do vice-presidente dos Estados Unidos, mas ele queria participar sem ser percebido, e os produtores percebem que aquilo era uma ótima oportunidade para trazer mídia para o programa, pois pessoas famosas começariam a participar. E na Casa Branca, o vice-presidente recebe uma carta de despedida do filho, dizendo que participaria desse programa e essa seria sua última vez que apareceria. E agora eles não sabem o que vai acontecer e precisavam manter tudo calmo para não causar problemas. No dia seguinte, Ria acorda em mais um dia normal, mas ali seria diferente, pois havia outra pessoa no sistema e o cara havia planejado tudo, e quando o programa iria começar, ele tira tudo do ar e todo mundo começa a reclamar porque isso nunca aconteceu. E galera, no meio deles havia uma brasileira assistindo e pelo sotaque era baiana, e pela roupa acho que trabalhava com bumbum. O programa está fora do ar e todos estão desesperados, porque não conseguem retomar a programação. Eles colocam reprises dos episódios anteriores até resolverem tudo, e enquanto isso, o cara está tentando contar para Ria o que estava acontecendo, e diz que ela estava participando de um programa ao vivo e estava sendo usada, mas ela estava sobre a programação, então não estava prestando atenção em nada, e ele precisaria apelar, e eles ativam um sistema para desbloquear suas vontades, mas o que ele não contava é que ela se rebelaria e daria uma panelada nele. Quando ele acorda, ela o amarrou na cadeira, e agora que ela estava livre, começa a fazer vários testes para ter certeza que não era humana. E o cara que estava ajudando o filho do vice-presidente quer fazer algo diferente, e mostraria ao mundo como esse programa é desumano e perigoso, e ele seria usado como cobaia para acabar com o programa, mas ele não tinha planejado isso. E o vice-presidente entra em contato com os produtores para que eles parassem o programa ou fizessem algo, mas eles dizem que muitos investidores
investidores colocaram dinheiro, então eles não podem parar, ou teriam problemas. E como o vice tinha rabo preso, não tinha o que fazer, e aquilo estava sendo muito bom para eles, porque a audiência estava 3 vezes maior. E galera, agora que vem o grande plot twist, pois Rhea começa a dizer que ninguém deveria tentar chegar na casa ou ele seria muito machucado, e o cara não entende por que isso estava acontecendo, sendo que ele veio para libertá-la, e os produtores começam a perceber que aquilo estava mais sério do que imaginavam, e Rhea pega uma reportagem mostrando que um cara perdeu sua esposa em um acidente, e o culpado que estava em alta velocidade bêbado fugiu da cena do crime e agora ela o vingaria. Então quer dizer que aquele careca do começo estava por trás de tudo. O presidente convoca seu melhor agente, e eles estão tentando retomar o controle da Rhea, mas ela estava fora do ar, e estava agindo por conta própria, então é questão de tempo até ela fazer alguma besteira. E ela diz que ele poderia sair vivo se confessar tudo o que fez, e ele começa a falar para mais de 100 milhões de pessoas no mundo, e ele conta a história e diz que estava bêbado e pagava para não prenderem e abafarem os casos, e quando parecia que ele seria liberto, ela dá 37 facadas de leve nele ao vivo, e depois sai correndo, porque Jack estaria esperando no deserto e o vice entende que aquela carta de despedida não foi seu filho que escreveu, e ele só caiu em uma armadilha. Como o programa não pode terminar, os produtores pegam outra Rhea no estoque, porque depois disso eles precisavam esquecer de tudo e começariam uma nova temporada de Natal. E agora a Rhea estava livre, mas ela estava com medo do que pode acontecer, pois ela poderia ser pega e Jack diz que cuidaria dela em todos os momentos. Mas o que ele não sabe é que o vice-presidente conseguiu entrar no sistema dela e ativou a função de atacar. Então acho que mais um vai virar boneco. Gado demais! E esse foi o filme Override, e agora aprendemos que se não podemos confiar em uma mulher robô que pode te apunhalar, agora imagine um ser humano. Então deixa seu like da confiança e se inscreve na confiança, porque amanhã teremos um filme de qualidade menos duvidosa. Agora se realmente vai ter é outra história. Agora vou nessa e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.